Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o 9. Nós estamos nos nossos cursos de oração, ponderando, meditando na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso. Na primeira mensagem, nós fizemos uma análise geral desse ensino da palavra de Deus. E hoje nós vamos trabalhar uma frase dessa oração. Verso 9 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então a nossa meditação hoje é na segunda frase do verso 9: santificado seja o teu nome. Meus irmãos, essa é a primeira petição da chamada oração do Pai Nosso, de um total de 7 petições. As 3 primeiras petições dizem respeito ao reino de Deus, à causa de Deus, enquanto as outras 4 petições dizem respeito às nossas preocupações e necessidades diárias. Essa divisão ela tem uma certa similaridade com os 10 mandamentos, em que os 4 primeiros mandamentos versam sobre o nosso relacionamento com Deus, e os outros 6 tratam do nosso relacionamento com o próximo. Começar a oração assim é muito instrutivo, porque uma das coisas que de cara nós aprendemos nessa oração é que, se nós queremos orar de uma maneira que glorifique, que honre ao Senhor, em primeiro lugar nós não temos que pensar em nós temos que pensar em Deus, no reino de Deus, na santidade de Deus. Isso deve ocupar a primazia da nossa alma. Então, quando o autor diz santificado seja o teu nome, é para nos ensinar que a glória de Deus, a santidade, o brilho do Senhor, as perfeições do Senhor precisam ser dominantes no nosso olhar e no nosso desejo. Então eu quero tentar olhar com vocês hoje algumas ideias que nós podemos tirar aqui e algumas lições que nós aprendemos para a nossa alma. Talvez em primeiro lugar seja importante a gente lembrar o significado da palavra santo. Ele diz santificado. O que significa santo? Santo nas escrituras significa aquilo que é fora do uso comum, aquilo que é consagrado ao Senhor. No caso de Deus, quando o termo santo é utilizado para se referir ao Senhor, é para dizer que Deus é completamente puro, que Deus não é influenciado por nada de maldoso, que o pecado não toca o Senhor como toca a gente, que Ele é completamente imaculado. Então, quando nós pensamos na santidade de Deus, nós estamos pensando nesse atributo: pureza absoluta. Deus não é tocado pelo mal, Deus não é influenciado pelo mal, Ele é completamente livre. O pecado não exerce qualquer influência, qualquer fascínio no nosso Senhor. Então isso significa que Deus é santo. E quando a Bíblia fala que o nome dele deve ser santificado, é para dizer que Deus deseja que nós o reverenciemos, que nós o adoremos, que nós o glorifiquemos, que nós o tratemos com dignidade, com honra, com a majestade que Ele merece por conta daquilo que Ele é. Uma outra coisa que é importante nessa oração é a gente lembrar o significado de nome. Santificado seja o teu nome. E isso, irmãos, é importante, especialmente por causa do momento que a gente está vivendo hoje. Nós temos um ramo chamado Teologia da Prosperidade, que eles têm a chamada confissão positiva. E a confissão positiva diz assim: que se você utilizar certas palavras, essas palavras têm poder, e elas fazem as coisas acontecer. Então, por exemplo, quando você usa a frase eu repreendo, está amarrado, eu declaro que você vai ter vitória. Então, por trás desses ensinos, que são ensinos de seitas, está a ideia de que a sua palavra tem poder. E essas pessoas usam o nome de Deus nesse sentido.
Então, quando eu falo no nome de Jesus, é como se as sílabas J-E-S-U-S, aquelas sílabas juntas, elas tivessem algum tipo de poder. E esse não é o ensino do nome de Deus, irmãos. Nós não temos palavras mágicas. Na fé cristã não tem nenhum abracadabra, abracadabra. Isso aí. Nós não temos isso na fé cristã. Isso é coisa de bruxaria. É na bruxaria que você tem palavras que são mágicas e que fazem as coisas acontecer. Quando a Bíblia fala do nome de Deus, está se referindo à pessoa. O nome de Deus é uma referência a Deus mesmo. Não é um nome mágico. Não é um nome que o pronunciar dele tem poder. Quem tem poder é o dono daquele nome. Vocês entendem isso? Então, quando o texto diz para a gente: santificado seja o teu nome, ele está falando da santidade de uma pessoa. Deus é santo, a pessoa do Senhor é santa. Então, quando a Bíblia usa a palavra nome para se referir a Deus, é uma maneira de expressar quem Deus é. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia usa a expressão Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o nome de Deus. El Shaddai é o nome que ele aparece para Abraão. Esse nome Todo-Poderoso, essa expressão em si, ela não tem poder, mas ela é uma referência a uma pessoa que tem poder. Quando a Bíblia usa o nome ou a terminologia Senhor dos Exércitos, ou Senhor, o Deus de paz, o nosso Pai, então todas essas expressões se refletem ao próprio Criador. Então, quando nós estamos falando do nome de Deus, nós estamos falando que cada título que a Bíblia usa para se referir ao Pai é para apresentar alguma beleza, alguma faceta do seu caráter. Quando Deus apareceu para Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor estava querendo comunicar algo do seu caráter. Aí, alguns anos depois, Deus aparece para Moisés, e Deus diz assim: Moisés, quando eu apareci para Abraão, eu não apareci com o meu nome Senhor, que lá no original é Iavé. Eu não apareci como Iavé, eu apareci como El Shaddai. Então, no Êxodo, Deus está mostrando mais alguma coisa do seu caráter. Iavé, eu sou o que sou. Deus estava apresentando a sua eternidade, que de eternidade a eternidade, como diz o salmista, Deus é Deus. Então, nós estamos falando do nome do Senhor. Esse nome precisa ser santo. Esse nome precisa ser santo. Mas quando nós falamos dessa santidade, nós não estamos falando apenas das letras, nós estamos falando da pessoa. Então, o ensino da oração é esse: santificado seja o teu nome. Por que é importante, irmãos, a gente santificar o nome do Senhor? Primeiro, porque nós estamos proclamando a pureza de Deus. Quando nós oramos dizendo santificado seja o teu nome, ou quando nós, nas nossas conversas entre cristãos, dizemos que Deus é santo, ou quando conversando com descrentes nós afirmamos a santidade de Deus, nós estamos declarando que o nosso Deus é puro, que Ele é imaculado, que Ele não é tocado pelo mal. E eu quero lembrar vocês que a pregação do Evangelho é um meio de santificar o nome de Deus. Quando você apresenta Jesus, quando você apresenta o sacrifício de Jesus, quando você apresenta a oferta do Evangelho de salvação mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, isso é uma maneira de santificar o nome de Deus. Você está tratando o nome de Deus como santo. Então essa oração, ela é um clamor para que a nossa percepção de Deus seja aumentada. É como se nós enxergássemos Deus assim, quase que tendo um impedimento nos olhos. E essa petição é pedindo: Senhor, abra os meus olhos, deixe-me ver o brilho das tuas perfeições, deixe-me contemplar
a beleza do teu caráter revelado em cada nome que a Bíblia usa para se referir a ti. Então, quando você lê na Bíblia falando que o Senhor Deus é o Deus dos exércitos, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus conosco, quando você lê essas coisas, de fato isso preenche seu coração. Você toma aquilo como verdade para si, aquilo alimenta a sua alma, aquilo produz alegria, isso faz com que você se aproxime de Deus. Então isso é santificar o nome do Senhor. Mas essa prece, além de trazer essa ideia, ela lembra também nós que nós santificamos ao Senhor através da nossa própria vida. Por trás dessa oração tem um pedido: Senhor, me ajude a ser santo, me ajude a santificar o teu nome através das minhas palavras, através do convívio com o meu cônjuge, através do trato com meu filho. Ajude-me a santificar o teu nome no relacionamento com as pessoas do meu trabalho, com os meus vizinhos. Que as pessoas olhem para a minha vida e vejam que por trás das minhas ações, atitudes, palavras, há um Deus que é santo. Vocês entendem isso? Entendem porque essa petição ela é tão importante? E irmãos, é tão glorioso isso aqui, que é uma recordação que nós precisamos do Senhor para fazer isso. Quando eu oro ao Senhor, santifica o teu nome, santificado seja o teu nome, eu estou pedindo a Deus isso: Senhor, me ajude a santificar o teu nome, me ajude a santificar o teu nome no meu convívio, me ajude a santificar o teu nome falando de ti para os perdidos, me ajude a santificar o teu nome através de uma conversação santa, através de atitudes corretas. Tudo isso santifica o nome do Senhor. Isso é o que está por trás dessa petição. Tem mais uma coisa também que essa petição nos lembra: é o comprometimento e o desejo de não ver o nome de Deus sendo profanado. Santificado seja o teu nome é para produzir incômodo no nosso coração quando nós vemos as pessoas blasfemando de Deus, falando contra o Senhor, usando o nome de Deus de qualquer maneira, sem reverência, sem temor, sem tremor. Há pouco tempo atrás eu ministrei na igreja de um pastor, num encontro de casais, e teve uma coisa que foi muito marcante. Depois de uma das pregações, um senhor veio à frente, pediu para fazer uma oração, e nessa oração ele pediu perdão a Deus porque um de seus filhos, que estava afastado do evangelho, naquela semana tinha blasfemado o nome do Senhor. E ele estava lá orando, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia, que não levasse aquilo em falta. Então isso é santificar o nome do Senhor. Meus irmãos, por que essa petição precisa vir em primeiro lugar? Porque ela vem antes do pão nosso de cada dia, livra-nos da tentação, guarda-nos do mal. Por que esse pedido veio antes de qualquer outra coisa? Isso é para nos recordar que a glória de Deus, o nome de Deus, deve ser a nossa suprema preocupação, deve estar em primeiro lugar em nossa vida, que nós existimos aqui nesse mundo para que o nome do Senhor seja santificado em nós. Não tem as 3 perguntas da filosofia: de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou? Pronto, essa petição ela responde a uma dessas perguntas. Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que Deus não me levou ainda? Por que eu continuo tendo fôlego de vida? Para santificar o nome do Senhor. Então que Deus nos ajude e que, irmãos, a gente de fato experimente isso em nossa vida. Eu creio que olhando uma oração dessa, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, porque todos os pecados que cometemos, eles profanam a glória de Deus. Toda vez que eu sou orgulhoso, que eu tenho frieza espiritual, todas as vezes que eu ajo com teimosia, todas as vezes que eu não honro o Senhor como lhe é devido, eu estou pecando contra essa oração, eu estou pecando contra a santidade do Senhor.
Então essa oração é um clamor para que essa percepção da glória de Deus invada. Então essa noite, ore ao Senhor, pedindo para Ele ajudar você a santificar o nome dEle, santificar o nome dEle no seu coração, no trato com as pessoas, na evangelização dos perdidos, na santa compaixão, na santa conversação. Que Deus nos ajude a tratarmos a pessoa de Deus, explicitada no seu nome, como um ente santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento e vamos agradecer por essas verdades.